E as palavras vão entrar dentro dos lares, Senhor. Dá a ele autoridade realmente, Senhor. De profeta. Senhor, que ele possa anunciar na ousadia, Senhor. Mas com sabedoria do Espírito Santo, Jesus. Vai tocando O Espírito Santo sobra sobre ele agora, Senhor. Tira todo o medo humano dele, Senhor, de revelar, de falar, de anunciar o teu reino. Porque nós sabemos, Senhor, quando nós colocamos diante de ti, Jesus, e pedimos, vamos visitar e falar em teu nome, Senhor. Tira desse coração toda a vaidade humana. Coloca nesse coração agora, Senhor, sabedoria divina, Senhor. Para que ele possa ministrar com sabedoria, com ousadia. Entramos nesse coração desta noite, para que atinja aquilo que tu queres, aquilo que as pessoas precisam ouvir, Senhor. Nesta noite, usa, Senhor, o meu irmão como boca de profeta, como boca de Deus nesta noite. Coloca labaredas, Senhor Jesus, nesta boca agora, para que atinja mesmo o alvo, para que atinja aqueles que precisam, Senhor, ser atingido nesta noite. Eis, Senhor, aqui o teu servo. Usa deles, Senhor Jesus, como instrumento de cura, de profecia. Usa, Senhor Jesus. Oh, muito obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Irmãos, vamos estar lendo agora. Minha irmã vai estar lendo conosco. Irmãos, devem perguntar, né? Por que eu nunca leio? Irmão, eu tenho uma dificuldade, né, de enxergar. Então, principalmente à noite. Mas eu estou orando e buscando, tenho certeza que Deus dará vitória. Então, por isso minha irmã vai estar lendo, né, a passagem, e nós vamos estar aqui glorificando juntamente com você o nome do Senhor. Amém, irmãos? Então nós vamos estar proclamando aqui a palavra do Senhor, né? A cura de Naamã. 2 Reis, do 5 ao 19. Do 1 ao 19. Naamã, general do exército do rei da Síria, gozava de grande prestígio diante do seu amo, e era muito considerado, porque, por meio dele, o Senhor salvou a Síria. Era um homem valente, mas leproso. Ora, tendo os sírios feito uma incursão no território de Israel, levaram consigo uma jovem, a qual ficou a serviço da mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: ah, se meu amo fosse ter com o profeta que reside em Samaria, ele o curaria da lepra. Ouvindo isso, Naamã foi e contou ao seu soberano o que dissera a jovem israelita. O rei da Síria respondeu-lhe: vai, que eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu com 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes de festa. Levou ao rei de Israel uma carta concebida nestes termos: ao receberes esta carta, saberá que te mando Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. Tendo lido a missiva, o rei de Israel rasgou as vestes e exclamou: sou eu porventura um Deus que possa dar a morte ou a vida, para que esse me mande dizer que cure um homem da lepra? Vede bem que ele anda buscando pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei tinha rasgado as vestes, mandou-lhe dizer: por que rasgastes as tuas vestes? Que ele venha a mim e saberá que há um profeta em Israel. Naamã veio com seu carro e seus cavalos e parou à porta de Eliseu. Este mandou-lhe dizer por um mensageiro: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e tua carne ficará limpa.
Naamã se foi despeitado, dizendo: eu pensava que ele viria em pessoa e diante de mim invocaria o Senhor seu Deus. Poria a mão no lugar infectado e me curaria da lepra. Porventura, os ricos de Damasco, o Abana e o Farfar, não são melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar limpo? E voltando-se, retirou-se encolerizado. Mas seus servos, aproximando-se dele, disseram-lhe: meu pai, mesmo que o profeta te tivesse ordenado algo difícil, não o deverias fazer? Quanto mais agora que ele te disse: lava-te e serás curado? Naamã desceu ao Jordão e banhou-se ali 7 vezes, como lhe ordenara o homem de Deus. E sua carne tornou-se tenra como a de uma criança. Voltando então para o homem de Deus, com toda a sua comitiva, entrou, apresentou-se diante dele e disse: reconheço que não há outro Deus em toda a terra senão o de Israel. Aceita este presente do teu servo, pela vida do Senhor a quem sirvo. Replicou Eliseu: não aceitarei nada. E apesar da instância de Naamã, ele recusou. Então Naamã disse: se não o aceitas, permite ao menos que se dê ao teu servo da terra deste país, tanto quanto possam carregar tuas mulas. Porque doravante este teu servo não oferecerá mais holocausto nem sacrifício a outros deuses, mas só ao Senhor. Entretanto, que o Senhor perdoe ao teu servo no seguinte: quando o meu soberano entrar no templo de Remom para adorar, apoiando-se no meu braço, e que eu também me prostrar no templo de Remom, que o Senhor perdoe esse gesto ao teu servo. Eliseu respondeu: faze-o tranquilamente, e Naamã o deixou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus amados, quando nós vamos falar de Naamã, a primeira coisa que vem em nossa mente é 7 mergulhos. Né? Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. E Naamã passou a ser servo de Deus. A primeira coisa que não vem em nossa mente, você deve ter visto várias pregações falando de Naamã, primeiro mergulho, segundo mergulho, terceiro mergulho, no 7º mergulho, Naamã ficou livre da sua vida. Mas eu quero dizer que para Naamã chegar até a bênção, irmão, teve um caminho, teve um percurso. Naamã não conhecia Deus, mas nós temos 4 personagens nesta história que conheciam e eram servos de Deus. Nós vamos começar a ver esses personagens. Quem eram esses personagens que levaram Naamã até Deus? Olha que coisa gloriosa. Eu quero que você comece a meditar. Eu quero que você comece a pensar. O que Naamã falou no final? Só vou servir a esse Deus verdadeiro. Mas para Naamã falar isso, aconteceu primeiro algo extraordinário. O que é algo extraordinário? Algo extraordinário, eu quero que você comece a se comparar com o personagem que eu estou falando. Eu quero que você comece a se relacionar com os personagens que eu estou falando. E ver onde você está na tua vida com Deus. O primeiro servo de Deus que eu vou citar nessa história é uma menininha. Uma menininha que era lá do povo de Israel. Uma menininha que foi pega lá da casa do pai dela. Uma menininha que ela foi levada para ser escrava na Síria. Começa a entender, irmão. Ela era escrava. Escrava. Você está lá no teu serviço, muitas vezes murmurando, ganho pouco, o horário é ruim, não dá certo, eu não gosto desse horário, eu não tenho folga no domingo. Ela era escrava. Comece a entender. Olha, eu vou falar mais uma vez. Ela não tinha opção, ela era escrava. Essa pandemia está ruim, eu vou perder meu emprego. Ela era escrava. Mas era serva do Deus Altíssimo. Olha. Irmã, que coisa tremenda. Ela
ela servia a Naamã como escrava. E Naamã ficou leproso. Ela poderia muito bem dizer assim, ó, estou um pouco me lixando para ele, não quero saber não, eu sou escrava aqui, não quero saber. Não, o que ela fez? Ah, se meu Senhor estivesse lá em Israel, ela falou da boa nova, ela falou, lá tem um Deus, o meu Deus. Ela não olhou para o problema dela, ela olhou para o problema de Naamã. Começa a entender, meu irmão, você que está ouvindo, não olhe para o teu problema, não fique fixado no teu problema. Toda vez que você abençoa alguém, Deus te abençoa. Toda vez que você leva a boa nova de Deus, Deus te abençoa. Toda vez que você coloca a mão de Deus na vida de uma pessoa, Deus coloca a mão sobre a tua vida. Oh, aleluia. Eu quero que você comece a entender. Ela mesmo sendo escrava, ela tinha tudo para dar risada de Naamã. Olha lá, ficou leproso, olha lá, bem feito. Ela tinha tudo para murmurar contra Naamã. Tirou ela do lar dela, tirou ela da cidade dela, do povo dela. Mas ela servia um Deus tremendo. E ela falou, lá em Israel tem um homem de Deus. Porque ela conhecia o poder de Deus. Eu quero que você medite neste momento, você conhece o poder de Deus, meu irmão? Você conhece o poder de Deus, minha irmã? Você está sendo um canal de bênção na vida das pessoas, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo? Você está sendo um canal de bênção como essa menininha? Você pode se espelhar nessa menininha? Você está levando bênção para as pessoas? Ou você está levando murmuração? Comece a se colocar e olhar, Senhor, se eu não estou, Senhor, eu quero estar. Eu conheço que Tu és o Deus que tudo pode. Eu sei que Tu és o Deus do impossível. Então, a partir de hoje, eu vou, Senhor, proclamar o Teu nome, onde quer que eu esteja. E essa menininha falou para Naamã, e Naamã chegou até o rei da Síria. E o rei da Síria mandou ele para o rei de Israel. Eu quero que você preste atenção no segundo personagem. Este segundo personagem agora, nosso, é o rei de Israel. O rei da Síria mandou uma carta para o rei de Israel, dizendo a ele, eu quero que você cure Naamã. Irmão, olha que coisa tremenda. Nós pegamos uma menininha que era escrava. E que cria no Deus Todo-Poderoso. Agora nós estamos falando do rei de Israel, que conhecia a história do Mar Vermelho, que conhecia toda a história do povo de Israel, que conhecia o poder desse Deus maravilhoso. E o que o Deus de Israel falou? Ele quer peleja contra mim. Ele quer lutar contra mim. Está procurando briga contra mim. Será que ele acha que eu sou Deus? E começou a desesperar, começou a rasgar as tuas vestes. Eu quero que você comece a meditar neste momento, que você comece a entrar e perceber, irmãos, que muitas vezes você conhece o teu Deus, você conhece o poder do teu Deus, você sabe o que Ele pode fazer na tua vida, e você desespera de uma maneira que você começa a rasgar as tuas vestes, você começa a entrar em depressão, você começa a se isolar, você começa a achar que não tem saída, que não tem solução. Assim estava o rei de Israel. E ele conhecia Deus, irmão, conhecia. Ele sabia o poder de Deus. Ele sabia que Deus poderia fazer tudo. Mas ele estava olhando com o olho carnal, ele estava olhando para si mesmo. Eu não posso fazer, realmente eu não posso fazer, você não pode fazer, nós não podemos fazer, mas todo podemos fazer naquele que nos fortalece, que é nosso Deus. Oh, Deus maravilhoso. Enquanto o rei de Israel começou a olhar para si mesmo, começou a olhar para ele e falar, eu não consigo. Ele não conseguia enxergar, irmão. O que ele não enxergava? Que a força dele não vinha dele, mas vinha de Deus. E quando ele estava ali se descabelando, vamos entrar no terceiro personagem dessa história. O terceiro personagem foi lá e disse para ele, Rei, manda para mim Eliseu, o homem de Deus, o profeta de Israel. Irmão, você acha que com um profeta de Deus, com um homem de Deus não tem luta? Muitos dizem aí, né, tem profecias, teologias da prosperidade que dizem que se você não for muito bem de vida, você não é servo de Deus, tem alguma coisa errada. Eliseu e Elias viviam cobertos por pelo de animais. Irmãos, eles eram os mais abençoados, né? Fizeram maravilhas em nome de Deus. Aí ele falou, manda Naamã até a mim.
Quando Naamã chegou perante Eliseu, o homem de Deus, ele sabia que não era ele. O que Naamã esperava? Que Eliseu chegasse lá, colocasse a mão sobre ele. Mas não adianta, irmão, se eu colocar a mão, se eu não colocar a mão, quem está fazendo a obra é Deus. Não adianta o profeta fazer isso ou aquilo, quem faz é Deus, é da maneira que Deus quer, do jeito que Deus quer, é a hora que Deus quer. A hora que Deus quer, meu amado irmão, você que está vendo essa live agora. Não é no meu tempo, não adianta o profeta dizer para você, é agora. Mas quando Deus manda o profeta falar, aí acontece. Quando Deus fala através do profeta, aí acontece. Aí o profeta mandou o seu servo dizer a Naamã, vai se lavar no rio. Eu quero que você entenda. Ah, mas ele era profeta. Varão, varoa de Deus, servo de Deus. Eu quero dizer para você que você é profeta de Deus aqui na terra. Basta você se colocar na posição que Deus quer, da maneira que Deus quer e como Deus manda. Muitas vezes nós começamos a dizer assim, Senhor, Tu és injusto comigo. E você, meu amado, o que tem feito? Deus é justo, não é justo. Aquilo que você plantar, aquilo você vai colher. Jamais você vai, irmão, você vai colher, né? Você vai plantar abobrinha, vai colher morango. Então eu quero dizer para você esta noite, irmão, planta na seara do Senhor. E você vai ver que a colheita vai ser farta. Aí o profeta mandou Naamã, e Naamã foi no rio. Naamã até questionou. Aí foi no rio. E lá no rio, quando ele chegou no rio, irmãos, mergulhou 7 vezes e foi curado. Sabe por que ele foi curado? Porque primeiro, nosso Deus é poderoso. Deus tinha um propósito nisso. Um propósito grandioso nisso. E segundo, meu amado, porque Deus usou o profeta para dizer que ele seria curado. E quando Deus usa o profeta, a coisa acontece. Quando Deus fala, se cumpre. Aí vamos ver o nosso quarto personagem nessa história. Aí entra o quarto personagem. Pode ser a primeira pregação que você está vendo de Naamã, que não fala do 7 mergulhos de Naamã. Mas eu estou dizendo para você, servos de Deus. Eu quero que você depois, no final, você se encaixe num desses servos de Deus e veja como está a tua vida com Deus. Chegou Naamã até Eliseu e falou, olha, eu tenho vestes, eu tenho ouro, eu tenho prata. O que o servo de Deus disse? Não quero nada. Quem fez a obra foi Deus. Oh, Deus tremendo e Deus maravilhoso. Eu quero dizer para você, meu amado, que hoje aqui nós temos vários mercenários por aí que andam cobrando rio de dinheiro para levar a palavra do Senhor, para levar música, para levar isso, para levar aquilo. Eu não estou dizendo, irmão, daquele que leva o seu sustento para a sua comunidade. Porque tempos são difíceis. Eu não estou dizendo daquele que pede ajuda para poder fazer a obra. Eu estou dizendo daquele que pega o excesso. Aquele que vai em busca de ganância para levar a palavra do Senhor. Aí quando Naamã foi embora, o servo de Eliseu foi atrás. Oh, coisa tremenda, irmão. Ele foi atrás e chegou lá e ainda mentiu. Chegou os filhos do profeta. Aí ele pegou vestes. Pegou prata, pegou ouro e trouxe. E quando ele foi chegando até Eliseu, Eliseu perguntou, onde foras? Ele falou, não, saí daqui. Mas jamais podemos mentir para o Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso. Eliseu falou, assim como pegaste a prata e ouro de Naamã, também pegaste a tua lepra. E Geazi ficou leproso. Eu mostrei para você, meu irmão, esta noite, 4 servos do Senhor. Eu quero que você comece a meditar nesse momento. Você é a menininha, que mesmo sendo escrava, que mesmo estando numa cidade longe, que mesmo estando num povo desconhecido que não era o dela, que não servia ao Deus dela, ela foi capaz de falar, lá existe um Deus, eu conheço, eu sirvo esse Deus. Você é como o rei, que mesmo conhecendo o poder de Deus, que mesmo sabendo tudo que Deus já tinha feito, que Deus tinha aberto o Mar Vermelho, conhecendo a história de Abraão, começou a rasgar suas vestes e desesperar, e ficar nervoso, todo angustiado, ficar depressivo, ficar se isolando, ficar xingando, ficar murmurando. Será que você é esse rei neste momento? Ou você é como um homem de Deus, que fala, vem, pode vir.
Pode vir que o Deus que eu sirvo vai resolver o teu problema. Eu quero dizer esta noite para você, o Deus que eu sirvo vai tocar no teu problema esta noite. O Deus que eu sirvo vai abrir porta de emprego esta noite. O Deus que eu sirvo vai curar esta noite. O Deus que eu sirvo vai tocar no teu casamento esta noite. O Deus que eu sirvo vai atender o desejo do teu coração esta noite. Porque eu creio no Deus vivo que atende o desejo do nosso coração. Ou você, como Geazi, que fica perto dos homens de Deus, conhece a obra de Deus, mas só busca lucro financeiro, só busca coisa que não presta, e depois, quando começa a aparecer a lepra, você diz: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Está acontecendo porque você está plantando e colhendo o que você plantou. Oh, Deus tremendo e Deus maravilhoso, esta noite eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que esse Deus que nós servimos é tremendo e maravilhoso para trabalhar na tua vida a partir do momento que você fala: Senhor, eu estou aqui. A partir do momento que você fala: Senhor, eis-me aqui. A partir do momento que você fala: Senhor, eu quero ir na tua direção, me mostra o caminho. A partir do momento que você fala: Senhor, eu quero entregar-me totalmente a ti. E esta noite, Deus está dizendo para você: entra pela porta estreita. Onde quer que você esteja, irmão, seja no seu emprego, seja longe, seja um profeta de Israel. Faça a obra de Israel. Então, esta noite eu quero pedir a ti, meu irmão, você que está ouvindo, você que colocou teu nome aqui, eu vou estar orando por você. Eu vou estar profetizando vitória na tua vida. Porque, meu amado, esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus de Eliseu, é o mesmo Deus de Davi, é o mesmo Deus de Daniel, é o mesmo Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu quero dizer para você agora, Deus está me mostrando você aí na sua casa chorando, você na sua casa dizendo: Senhor, eu não aguento mais, Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Eu quero dizer para você que Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na fornalha de fogo, foram lançados dentro da fornalha, mas Deus estava com eles ali dentro, passeava no meio do fogo e não foram consumidos. Então, meu irmão, eu quero dizer para você que o Deus que eu sirvo vai entrar com providência na tua vida. Receba de Deus. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus, eu quero estar orando desta forma. Oh, Deus, viva esta família aqui. Eu estou colocando agora nas mãos do Senhor. O Espírito Santo de Deus está tocando lá, está tocando no lar, está tocando na mente, está tocando no coração e fazendo a obra completa nesta vida aqui. Oh, Xarabassuda, canta na Manai. E todos os pedidos que estão aqui na minha mão, Deus vai estar visitando agora. O Espírito Santo vai visitar você no teu lar agora. Vai visitar a tua família e vai fazer a obra na tua vida agora. Vai começar a trabalhar, vai começar a agir, porque nosso Deus é um Deus de providência. Aleluia. Oh, Deus vive, Deus maravilhoso. Senhor, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque hoje, Senhor, muitos vão querer ser a menininha, sim, vão se acertar contigo. Muitos vão querer ser o profeta, sim, vão se acertar contigo. Muitos vão deixar de ser Geazi e muitos vão deixar de ser o rei de Israel nesta noite. Eu agradeço, Senhor, em novo bendigo o teu nome. Em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Meu amado irmão, eu quero mais uma vez